Bom, para continuar essa parte e passar para os finalmente do nosso projeto, a gente quer que numa janela, que vai ser a janela das passagens, tem um botão que ao ser clicado, recupere cada um dos dados daqui, 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 daqui e os apresente. Eu vou fazer então, para começar, vou criar um botão que deveria existir na janela de vocês, que seria o responsável então, por exemplo, pelo pagamento. Vou vir aqui, clico com o botão direito, vou editar o texto, vou colocar pagar como nome do texto, vou alterar o nome da variável, jbottom pagar, e vou gerar o código dela. Gerar o código não, vou criar a operação associada ao botão. Como eu vou fazer isso? Vou vir em eventos, ação, action performed. Nesse momento, nós vamos passar então para dentro do código e eu vou ter onde eu colocaria o código associado àquele processamento. Essa é a primeira coisa a ser feita nesse processo de geração de código. Vou vir aqui, ferramentas, update OML model. Feito isso, nós teremos aqui na fronteira a classe cidade form com a operação atualizada. Se nós olharmos no diagrama de classe, onde eu já havia introduzido essa classe, a gente pode ver que eu tenho aqui a operação associada àquele botão, ao tratamento daquele botão que nós acabamos de introduzir. Bom, o próximo passo é trabalhar com o diagrama de sequência. Caso ele já exista, você já tenha criado, basta continuar nele. No nosso caso aqui eu vou fazer do zero para vocês terem uma ideia. Então vou vir novo diagrama de sequência, vou dar para ele o nome de inserir pagamento, e vou adicionar a ele os elementos. Bom, eu vou buscar então no diagrama os elementos que vão fazer parte do nosso diagrama de sequência. Então eu vou vir aqui, o vendedor, por exemplo, as classes que eu vou usar. Então, a minha classe cidade, e a minha classe cidade form. Bom, para fazer o nosso diagrama de sequência, normalmente nós enviaríamos uma mensagem do ator, mas vamos pensar um pouquinho. A nossa classe cidade form, a nossa classe fronteira já tem um método aqui que é privado, quer dizer, só pode ser chamado de dentro dele, dentro da própria classe. Na realidade, quando clicarmos no botão, o código que tiver aqui é que vai ser chamado. Então, na realidade, eu não preciso de uma mensagem daqui para cá. O que eu vou precisar? Eu vou precisar que a minha classe de fronteira acione a minha classe entidade para que ela faça alguma coisa. No caso, eu imprimo os dados. Então, vamos introduzir uma operação que faria isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma operação que eu vou chamar, por exemplo, de pagar. Essa minha operação ela vai ser void e ela vai ter como parâmetro os dados que eu vou recuperar da classe de fronteira, criar um objeto cidade e passar. Então o dado vai se chamar cidade e ele vai ser um objeto da classe cidade. Então temos que vir aqui e a nossa operação está criada. É isso aqui que nós precisamos. Então, isso feito, vou salvar o meu diagrama.
diagrama salvo, vou vir até o repositório de classes, vou clicar na classe cidade e vou mandar atualizar o código. Na hora que eu fizer isso, se eu vier na minha classe cidade, eu vou ver que foi gerada essa operação pagar em função daquela mensagem que a classe recebeu no diagrama. Então, eu vou usar esse método pagar. Aonde eu vou usar? Vou usar dentro do código do botão. Eu deixei preparado aqui o código que nós usaríamos para facilitar. Vou inicialmente criar os atributos que eu vou usar aqui dentro da minha janela. E o código em si da minha classe, que vai ser esse daqui. Então, aqui dentro, vou copiar aquele código aqui. Tem um pequeno problema, tem que fazer um include aqui, um import, perdão. Feito esse import, nós temos o seguinte problema: eu não tenho na minha classe cidade os métodos set. Vou pedir para o NetBeans resolver isso para mim. Como? Clico aqui com o botão direito, inserir o código, vou botar todos os set e com isso meu código está resolvido. O que está acontecendo aqui? Eu tenho os atributos da minha cidade form. Aqui eu estou recuperando o que estaria digitado lá na janela e estou atribuindo esses atributos. Crio um objeto cidade, defino o valor de cada uma das propriedades do objeto cidade e chamo o método pagar desse objeto cidade, passando a própria cidade. Para eu finalizar, eu vou ter que, na cidade, então, definir o código de pagar. O que eu quero que isso aqui faça? Simplesmente que imprima os valores que tiverem definidos dentro da minha janela. Então, o que eu vou fazer? System, Alt, Print, LN. E aqui eu vou imprimir a cidade que foi passada. E teria aqui terminado, então, o que deveria ser feito. Como eu vou executar isso? Eu vou vir em cidade e vou pedir para executar esse arquivo cidade. Para que eu fizer isso, ele vai compilar e vai me mostrar então a janela. Que eu vou fazer o seguinte: código 001, nome José Celso, estado São Paulo, país Brasil, e vou clicar então no botão pagar. Na hora que eu cliquei no botão pagar, o que aconteceu? Ele imprimiu o meu objeto aqui. Não é bem isso que eu quero. Para eu melhorar, bastaria eu adequar esse meu print aqui. Eu vou de novo inserir um código aqui, com o auxílio do NetBeans. Então, eu vou vir inserir código, o toString, e vou pedir para ele criar uma apresentação para cada um, criar um toString que mostre os dados que eu quero. Feito isso, subscrever o método toString e eu vou executar novamente o nosso projeto. Então, eu vou vir aqui, compilando. Vou executar. Então, código 001, nome Celso, estado São Paulo, país Brasil, e vou clicar em pagar. Clicando em pagar, ele vai executar. E na minha saída eu tenho então dados
que é efetivamente o que eu gostaria. Nosso projeto aqui estaria terminado.